Fala Builder, eu me chamo Johnny Bastos e esse é o canal do Web3Dev, que é uma comunidade voltada a desenvolvedores Web3. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre Rush, onde eu vou explicar desde o básico do Rush, sobre sintaxe e o que você consegue construir com a linguagem, até conceitos mais avançados, como por exemplo, contratos inteligentes em blockchain. Então, para quem não conhece o Rush, ela é uma linguagem utilizada em blockchains muito famosas, como o exemplo da Solana, da Near e da Polkadot. E para deixar como lembrete já no início do vídeo, na comunidade do Discord da Web3Dev, o link vai estar na descrição desse vídeo, todas as terças e quarta-feiras a gente se reúne para grupos de estudos. Então na terça-feira é o grupo de estudos de Solidity a partir de 8h30, onde os próprios membros da comunidade que queiram trazer um conteúdo legal para discutir sobre Solidity e redes EVM, né, que são da Ethereum Virtual Machine, podem se reunir, sugerir tópicos, conteúdos, etc. Inclusive, na última reunião de terça-feira, a gente estava discutindo sobre Real Digital, né, que vai utilizar uma rede permissionada que utiliza a linguagem Solidity para a criação de contratos. Então, no canal da Web3Dev tem esse vídeo, se você tiver interesse é só lá assistir. E na última quarta-feira eu dei uma breve introdução sobre a linguagem Rush, que infelizmente não pôde ser gravada por motivos técnicos, né? Por isso mesmo eu tomei a iniciativa para começar essa série de vídeos, né? Então, bora deixar de enrolação e vamos lá começar o vídeo. Bem, pessoal, a linguagem Rush ela é uma linguagem multiparadigma, então consigo escrever ela tanto orientada a objetos como de forma funcional. E outra curiosidade dela é que ela foi eleita 6 vezes consecutiva a linguagem mais amada pelos devs, segundo a pesquisa do Stack Overflow. Nesse vídeo eu vou abordar alguns tópicos da linguagem Rush, como um overview sobre a linguagem, por que utilizar ela, o que eu consigo construir com a linguagem Rush e vantagens e desvantagens da linguagem, já que toda linguagem tem um ponto forte e um ponto fraco, né? Isso é um fato. E também, por fim, um hands-on, onde eu vou explicar a sintaxe básica do Rush e a gente vai escrever nosso primeiro código do Rush. Beleza, a linguagem Rush é uma linguagem de programação moderna, de código aberto e de alto desempenho, projetado para ser seguro, principalmente, e concorrente, né, sem disputa, e prática. Ela foi desenvolvida pela Mozilla Research, mais especificamente desenvolvida por um funcionário da Mozilla, que foi o Graydon Hoare. Então, em 2010, ele começou o desenvolvimento dessa linguagem, e a Mozilla foi lá e viu que essa linguagem tinha futuro e decidiu apostar nela. E em 2015 foi lançada a primeira release oficial, a 1.0 da linguagem. O objetivo principal, primordial da linguagem, é ser uma linguagem de sistemas, uma linguagem voltada para tudo que é relacionado a baixo nível, né? Como por exemplo WebAssembly, desenvolvimento de engine de jogos, ou até mesmo de jogos, desenvolvimento de contratos em blockchain ou infraestrutura de blockchain. Então, tudo que é voltado a ser um baixo nível, nível de sistema, ela é muito indicada, né? Principalmente por ela ser bem segura em questão de desenvolvimento. Você vai perceber através do compilador dela, que é um compilador muito inteligente em questão de tratamento de erros em tempo de compilação. E ela também é muito rápida, né? Comparado ao C e ao C++. Mas o que teria de diferencial aí comparado ao C e ao C++, que são as linguagens que dominam o desenvolvimento de sistemas, né? Para você ter ideia, no C++, eu tenho certeza que para quem já codou, deve saber como é chato ficar alocando memória e desalocando depois, né? Se você esquece de desalocar alguma variável da memória, você pode acabar tendo algum bug de memória, memory leak ou ponteiros nulos e etc. Isso é muito chato para poder depurar depois em tempo de execução. E já no Rush não, ele pega esses problemas mais comuns em questão de buffer, estouro de pilha, memory leak, e ele já meio que tem catalogado ali no compilador dele, e ele evita que tu faça esses problemas, né? Principalmente porque ele tem umas features interessantes e diferentes comparado a outras linguagens, como por exemplo o ownership, né, com a característica do Rust, e também o borrowing, que é a questão de empréstimos, né? E a gente vai ver isso mais para frente. Especificamente, a gente vai ter um tópico só para ownership e borrowing e o borrowing checking. E bora lá seguir aqui o tópico, né? Por que utilizar o Rush?
primeiro fator para utilizar o Rush é a segurança de memória, como eu já falei. O Rush ele tem um gerenciamento de memória muito inteligente, embora ele não possua garbage collector. Então, se você não sabe o que é garbage collector, ele é um processo que em algumas linguagens de programações possui, como por exemplo o Go, o Python e o Java, talvez, eu acredito que o Java tenha, que é um processo que ele varre a memória de tempos em tempos. Então, quando ele percebe que tem uma variável ali na memória que não está sendo utilizada, ele vai lá e simplesmente apaga essa variável da memória, né? Para que você não tenha justamente esses problemas de ponteiro, ponteiro nulo e etc. Ele tem um desenvolvimento seguro e confiável. Você vai perceber que à medida que você desenvolve em Rush, você vai perceber que o compilador dele é muito interessante, muito inteligente e muito didático também. Ele explica o erro bem claro mesmo. Ele é de alto nível, né? Foi feito vários benchmarks, várias comparações em relação a C, C++, e o Rush sempre está ali batendo de lado a lado com C, C++, de velocidade e também desempenho, né? E o que eu consigo construir com essa linguagem, né? Principalmente sistemas operacionais, né? Desenvolvimento de baixo nível, já que ela compila direto para binário. Você também tem desenvolvimento de sistemas embarcados, controladores, chips, arduinos, etc. Você pode sim desenvolver o web com ele. E ele tem uma pegada muito legal para WebAssembly, já que ele tem essa pegada de linguagem de baixo nível, né? O WebAssembly é muito forte. E também você consegue desenvolver jogos com ele, contratos inteligentes, óbvio, em blockchains, né? Você também consegue até desenvolver a estrutura da blockchain, como é o caso da Solana, né, que utiliza o Rush, tanto na estrutura como também na construção de contratos. E um céu é o limite, né, para essa linguagem. As vantagens de utilizar, primeiro, a segurança de memória dele é excelente, como eu já expliquei. E à medida que você vai desenvolvendo aqui comigo, você vai perceber como é legal utilizar o Rush e como é didático também. O desempenho também dele é de alto nível, a concorrência dele é segura, já que ele não tem esse problema de disputa de ponteiros, né, de ponteiros nulos ou ponteiro que ele não tem esse problema. Então a concorrência dele é muito legal trabalhar, paralelismo e tal. E o ecossistema dele é em crescimento, né, já que ele é uma linguagem nova. Então, e muitas big techs, empresas grandes já estão olhando para o Rush, como por exemplo o Google já está querendo utilizar o Rush para algumas features do Android, né? O Meta já adotou o Rush como linguagem de programação deles lá para desenvolvimento de algumas aplicações. O Dropbox já utiliza o Rush, o Figma utiliza o Rush no WebAssembly, o Linux já está utilizando o Rush em algumas partes do kernel dele. A Microsoft também utiliza o Rush, então quando esses big players do mercado entram assim de cabeça numa linguagem, é certeza que ela vai ter um futuro bem promissor, né? Ainda mais se eles puderem dar suporte, já que é uma linguagem open source. E como sempre, toda linguagem tem sua desvantagem. Como a principal desvantagem do Rush hoje seria a curva de aprendizado, né? Já que ele tem algumas features diferentes comparado a outras linguagens, como a questão desse ownership, do borrowing, que é os empréstimos de valores. Também tem a questão de lifetimes, né, que é o tempo de vida de variáveis, as macros que ela utiliza. Então tudo isso meio que aumenta a dificuldade da linguagem, né? Uma barreira de entrada seria a dificuldade, né? Também tem a questão da menor disponibilidade de bibliotecas. Então, comparada ao Python, por exemplo, o Rush tem muito pouca biblioteca ainda, mas também questão do tempo de vida dele ser bem curto ainda. Então, no caso do Node, que tem a NPM, o Rush ele tem crates, onde você consegue visualizar várias bibliotecas que já foram criadas, bibliotecas para WebAssembly, para Web Scraping, que é bem legal utilizar no Rush. E a próxima desvantagem dele é a compilação mais lenta. Mas por quê? Não questão da linguagem ser lenta, mas sim o desenvolvimento dela quando você está iniciando. Por quê? Porque como você já está acostumado a fazer alguns vícios de desenvolvimento, o Rush ele não vai te deixar compilar o código se o código tiver algum bug, algum problema que possa afetar diretamente ali a sua questão de memória, né? Por exemplo, um memory leak, um estouro de pilha.
Se ele perceber que seu código vai andar para esse lado de bug, ele não vai deixar compilar. Então, a regra principal do Rush é que o código perfeito é aquele que não compila, né? Então, você vai perceber que vai apanhar demais para o compilador do Rush. E o próximo desvantagem é que as ferramentas de desenvolvimento do Rush, até repetir aqui, né? São bem escassas, né? Por exemplo, o que ele quer dizer é a questão de IDEs para Rush, ferramentas para você desenvolver o Rush em si, né? Eu até vi que o JetBrains está lançando algumas ferramentas para utilizar para o Rush, mas eu acredito que o VS Code disparado é o mais utilizado para desenvolver qualquer linguagem de programação, né? Então eu não vejo isso como uma desvantagem. Então, bora lá para o hands-on. Bem, pessoal, para explicar um pouco sobre a sintaxe do Rush, eu vou estar utilizando o Rush Playground. Playground é um ambiente de desenvolvimento que roda em browser, bem limitado mesmo, é só para explicar um pouco da sintaxe do Rush e os tipos primitivos, mas a partir das próximas aulas eu vou estar utilizando o VS Code juntamente do gerenciador de pacotes do Rush, que é o Cargo, né? Então em outros vídeos eu vou explicar direitinho sobre ele. Então, como que eu declaro variáveis aqui em Rush? Primeiro eu tenho que entender que o Rush, assim como outras linguagens, por exemplo o C# e o Java, ele precisa de uma função principal para executar, né? Então, essa função também é conhecida como função entry point. Então, para criar essa função, eu vou estar digitando aqui fn, que é de function, e eu poderia estar dizendo que ela é uma função pública, que no Rush eu coloco pub, mas se eu omitir, ele já vai estar entendendo que é uma função pública, né? Eu coloco main, eu não coloco parâmetro aqui no meu argumento da função. E beleza, já tenho aqui minha função principal. Agora como que eu declaro a variável em Rush? Eu posso estar utilizando o let para criar uma variável, que é uma variável de escopo local. Tem um const, que é uma variável que ela vai ter um valor inicial e esse valor não pode ser alterado durante o programa inteiro. Né? Geralmente o constante elas são representadas por letras maiúsculas, né? É o nome da variável. Então, por exemplo, constante π seria um 3.14, né? Que é o número correspondente ao π. E eu também tenho uma terceira variável, que são as variáveis estáticas. São variáveis estáticas, né? São variáveis que ficam alocadas na memória estática, que é uma memória que ela vai manter aquela variável viva enquanto o programa estiver executando, né? Depois que o programa para de executar totalmente, essa variável é descartada da memória. Então, os tipos primitivos de Rush. Como toda linguagem Rush ele tem os inteiros, tem os números flutuantes, tem as strings, tem os caracteres, tem os booleanos e isso. Eu acho que eu já falei basicamente todos, né? Tem os vetores também, né? Como que eu declaro uma variável aqui com um tipo no Rush, né? Por exemplo, eu posso criar aqui uma variável local que recebe um número. Eu tenho duas formas de atribuir um valor para esse número. Eu posso utilizar o método de inferência, que eu só coloco o valor que ele já vai entender o tipo automático aqui desse valor, mas isso não significa que ele é dinâmico, né? Porque se eu tentar, por acaso, alterar esse valor para uma string, por exemplo, ele não vai me permitir, né? Porque o Rush ele é estaticamente tipado, então ele não deixa eu fazer esse tipo de procedimento. E eu posso estar aqui colocando o tipo dele. Já que ela é um inteiro, eu posso que ele é um inteiro com sinal e eu posso representar ele como um i8, i16, i32, i64, ou eu posso dizer que ela é um inteiro sem sinal, que eu posso estar representando para o uzinho aqui na frente de um signed, né? Então eu tenho o 8, o 16, o 32 e o 64, né? Eu também tenho o isize, que são tipos de variáveis que geralmente estão ali alocados na memória heap, já que ele não tem um tamanho definido, então ele vai ser uma variável que tem um comprimento até o limite que a memória heap aguenta, né? Então, tem o size, que são inteiros com sinais, e o size, que são inteiros sem sinal, né? Eu também tenho as variáveis do tipo string e tenho
as variáveis do tipo string literals, né, que são também conhecidos como caracteres, né. Então tem o str. Então, para representar uma string literals, eu posso estar colocando basicamente aqui, por exemplo, Leonardo. Pronto, aí eu formei ali uma string literal. E eu tenho a minha string, né, que eu posso estar colocando aqui como referência dessa forma aqui. String from. Aí eu coloco aqui o valor oi, por exemplo. Então, assim eu posso estar declarando uma string. Mas qual a diferença de string para string literals? Isso tem muita relação com a da memória, né? A string, de fato, é uma string que você não sabe exatamente o tamanho dela. Então, ela é meio que armazenada ali na memória heap. Já as outras variáveis que eu citei, como os inteiros, os booleanos e os floats, que já vou explicar aqui, eles são armazenados na memória chamada memória stack, né, que é a memória de pilha. Então, por exemplo, o float, né, representado pelo F32 e o F64. Beleza. Eu criei aqui uma variável F64, né? Deixa eu colocar aqui 15. Mas eu quero mostrar ela na tela. Como é que eu faço isso? Eu posso estar utilizando o comando println para printar na tela. Esse ln significa quebra de linha, né? Só que tem uma parada diferente aqui nele, que eu vou te dizer agora. Tá vendo esse sinal aqui de exclamação? Isso significa que ele é uma macro, ele não é exatamente uma função. Então, qual é a diferença de função para macro? É que na macro você meio que tem um template de código ali por trás, né? Então, ela é uma função, já que já vem predefinida na linguagem, mas ele faz muito mais do que uma função é capaz de fazer, nessas funções que já vem pronta. Por exemplo, no JavaScript, eu tenho a função ali indexOf, que pega um mas ele só faz aquilo, né? Ele não faz outra coisa. Por exemplo, o macro, ele não faz só exatamente mostrar um número, ele tem várias formas de mostrar esse número, de formatar esse número, e isso ali é feito em background ali dentro daquela macro. Então, em alguns vídeos eu vou explicar até como é que cria a sua própria macro, para você entender como é que ele funciona, né? Então, eu vou estar utilizando aqui essa macro, eu vou rodar aqui o programa, e aí ele vai mostrar aqui no meu código, o resultado aqui no compilador. Eu falei anteriormente que o compilador do Rush, ele é muito inteligente. Então, por exemplo, se eu esquecesse de printar a tela, bora ver o que vai acontecer. Né? Vou colocar para rodar aqui. Opa, eu já tenho um erro aqui. Que ele está dizendo? Ele está falando que eu tenho uma variável chamada num, mas eu não estou utilizando ela. Então, o compilador ele vai te dizer isso é intencional? Então, se for intencional, coloque um prefix underscore antes da variável. Esse underscore aqui é meio que para você ignorar aquela variável que você não está utilizando. Né? Então, se eu rodar aqui, ele já vai me falar. Né? Então, até isso, o Rush ele é preocupado. Né? Então, se você tem uma variável que você não está utilizando, o Rush ele vai te avisar e vai te perguntar: você quer ignorar essa variável? Se você quiser, é só colocar um underscore na frente. Né? Então, para finalizar o programa tem que fazer um Hello World, né? Porque senão vai ter a maldição do Hello World. E você já viu que a marca você tem que colocar o ponto de exclamação e eu vou colocar aqui o famoso Hello World, né? Para finalizar aqui o vídeo. E é isso aí, galera. Obrigado para quem ficou até o final. E nos próximos vídeos eu vou trazer bem mais aprofundado, é claro, a linguagem, porque esse vídeo está falando muito comprido. Então, se você gostou desse vídeo, considere se dar o like ou participar da comunidade no Discord, que lá toda quarta-feira a gente vai ter um grupo de estudo de Rush, e se você se interessa por Solid, tem a terça-feira também para a gente estudar Rush, Solid, quer dizer. E aqui no YouTube tem vários vídeos de blockchains, de contratos inteligentes e tudo mais, e também a comunidade tem bootcamps, né, que você pode estar fazendo, sobre como criar seu primeiro DEP, como criar contratos inteligentes na Solana, utilizando o Anchor. Então, a comunidade Web3 Dev é bem rica em material gratuito. Né? Então, é isso aí, galera. Valeu.